Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Pedro Rudige, vice-presidente da Ambima e presidente do Fórum de Gestão de Fundos Mútuos. Hoje nós vamos falar sobre a nova metodologia da CVM para definição de grandes lotes. As regras foram anunciadas na semana passada e trouxeram novidades bem importantes para a área de gestão de recursos. Nós da Ambima fomos convidados a participar da consulta pública restrita e é um assunto que estamos acompanhando já há algum tempo. Nosso objetivo hoje é entender o que pode mudar para o mercado com essas regras para a negociação de grandes lotes. Também vamos esclarecer as dúvidas de vocês, então não deixem de enviá-los nos comentários. Quem preferir mandar de forma anônima, nossa equipe indicou um link que vocês podem usar. Fiquem à vontade para participar da forma que preferirem. Agora vamos aos nossos convidados. Quem vai explicar a metodologia para a gente e tirar as nossas dúvidas é o Alexandre Rangel, diretor da CVM. E para me ajudar nessa conversa, tenho aqui comigo o Roberto Weinberg, membro do nosso Fórum de Gestão de Fundos Mútuos. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceito o nosso convite. Vamos lá. Bom, Rangel, queria começar com você. Se você puder comentar um pouquinho sobre a nova metodologia e contar como é que foi esse processo. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez aqui para falar sobre um dos principais assuntos da nossa agenda regulatória, que passou pela edição da Resolução 135, né, conhecida como a nova 476, e como previsto na norma, a gente assumiu a posição de regulamentação dos parâmetros e da metodologia aplicável para os grandes lotes. E, Pedro, bom, como a gente já havia combinado, eu preparei uma breve apresentação, são 10 ou 11 slides no máximo, que já estão aí, os slides já estão compartilhados na tela de todos. E a ideia aqui com essa apresentação é compartilhar brevemente umas impressões e algumas notas pessoais, né, que não necessariamente se confundem com a posição institucional da CVM. De todo modo, naturalmente não há aqui nenhum tipo de informação sigilosa, nem confidencial, e o intuito aqui é justamente externar um pouco das minhas visões de como eu vi o andamento desse assunto dos grandes lotes. Então, avançando aqui para o slide seguinte. Um segundo. Bom, eu separei essa apresentação em 4 breves partes, né? Primeiro um histórico, depois os fundamentos da forma como a gente optou por regulamentar os grandes lotes, os principais pontos do que acabou prevalecendo como regras dos grandes lotes, e por fim algumas conclusões pessoais. Primeiro, com relação ao histórico, eu chamo a atenção para uma definição, né, de possibilidade dessa negociação do que a gente chama de grandes lotes ou os block trades em segmentos separados ou por meio de procedimentos específicos em mercados de bolsa ou nos chamados balcões organizados, os MBOs. No Brasil, é importante também destacar a coerência desse movimento que foi feito agora sobre os grandes lotes com os resultados do que a gente vem colhendo dos nossos programas experimentais em outros mecanismos ou instrumentos do que se chama de fragmentação de mercado. E aí, notadamente aqui, eu compartilhei um link que depois vai poder ser circulado para todos, em que a gente destaca, especificamente falando dos instrumentos de RLP. Por enquanto, a gente tem 3 grandes achados e 3 grandes apontamentos depois já de um razoavelmente longo período de teste. Primeiro, é uma manutenção da qualidade do mercado, né, com os spreads
baixos e, aliás, com até melhorias em alguns aspectos, como um aumento da liquidez, um aumento do número de investidores e também da quantidade de ativos negociados, o que, de certa forma, apresenta para a gente uma conclusão ainda preliminar, naturalmente, ainda é um programa em curso, mas uma conclusão, de certa forma, contraintuitiva, na medida em que um dos principais e legítimos e fundados receios para todo e qualquer movimento nesse sentido de internalização ou de segmentos diferenciados ou de fragmentação de mercado secundário, sempre é um movimento que vem acompanhado de muita preocupação com a rigidez do processo de formação de preço do livro. Segundo aspecto, com relação aos investidores, não houve nenhum tipo de alteração, né, de ganhos e perdas. Quem ganhava continuou a ganhar e quem perdia, historicamente, continua a perder. E com relação, naturalmente, aos intermediários, isso representa um potencial de aumento de receita para quem se dedica para essa atividade. Também chama atenção para o fato de que os grandes lotes, esses segmentos diferenciados, eles são presentes há bastante tempo nas principais jurisdições, né? A gente buscou aqui, naturalmente, não reinventar a roda e olhamos para fora e, basicamente, enxergamos dois modelos possíveis. O modelo europeu, que acabou sendo escolhido por nós, eu vou explicar em maiores detalhes mais à frente, e o modelo norte-americano. Ainda como histórico, trouxe aqui alguns achados da experiência internacional. Não vou, naturalmente, aqui ocupar o tempo de todo mundo, vamos avançar para a gente chegar logo na rodada mais interessante aqui do nosso encontro, que é o bate-papo, mas existe farta produção acadêmica e doutrinária no exterior, externalizando os pontos, as vantagens e os pontos de atenção da experiência dos grandes lotes em segmentos diferenciados no exterior. E no Brasil também, e aí trago aqui um link específico com alguns trabalhos acadêmicos que foram produzidos nesse sentido, que também, basicamente, dão um conforto do ponto de vista de fundamentação para que a gente caminhasse nessa direção dos grandes lotes. Passando para o segundo trecho aqui da minha apresentação, sobre os fundamentos, né? O que a gente buscou e o que justificou esse nosso movimento foi um primeiro objetivo, eu diria, de aumento, até de incremento da rigidez do processo de formação de preços, corroborado pelos resultados das experiências internacionais que a gente olhou. A gente caminha nessa direção a partir do momento em que a gente repara que os grandes lotes, eles têm o potencial de causar impactos injustificados no livro, né? Ou seja, uma turbulência, uma volatilidade que não encontra qualquer tipo de amparo ou de fundamento em alguma questão, em alguma informação relacionada ao emissor, ou alguma questão macroeconômica, ou de um segmento específico de atuação daquele emissor, pura e simplesmente o impacto e aquela volatilidade verificada na cotação decorreu exclusivamente de um lançamento de uma determinada ordem num volume suficientemente grande, apto, portanto, a gerar esse movimento, e o que se verifica é que, em algum momento posterior, aquela ordem, aquela valorização ou desvalorização, dependendo da ordem, ela é reequalizada e os parâmetros de mercado voltam para os balizadores anteriores. Cito também aqui uma maior eficiência operacional, né, com um exemplo de um fatiamento de ordens, que é como, basicamente, hoje em dia, a dinâmica dos grandes lotes ela é operacionalmente implementada. Cito aqui um potencial aumento de liquidez com a redução dos spreads, ou seja, com uma melhora do livro em termos de qualidade, chamando atenção também para o fato de que existem diversas reestruturações societárias que hoje transitam fora de um ambiente de mercado organizado e que, a partir do momento em que a gente disponibiliza essa possibilidade desse ambiente de infraestrutura de mercado, eventualmente há a possibilidade de que diversas reestruturações também caminhem para dentro do ambiente dos nossos mercados organizados. Também é importante destacar um espaço mais reduzido para práticas não equitativas e para eventuais vazamentos de informações, né? Os chamados front-running são uma realidade no mercado. Então, no momento em que você já tem um grande lote definido e você vai fatiando aquelas ordens, você naturalmente aumenta o risco de que, enfim, eventuais atitudes ou atividades irregulares por participantes de mercado aconteçam. Chama atenção também para o fato de que a gente manteve uma regulação prudencial em níveis bastante elevados, a gente restringiu
naturalmente a realização das operações de grandes lotes aos mercados organizados, então há todo um procedimento prévio de registro dessas entidades que vão administrar os mercados organizados junto à CVM, o que de certa forma funciona como mais um filtro, mais um elemento de controle e de prudência na regulação desse assunto. E, por fim, aqui nos fundamentos, eu chamo a atenção para os ambientes customizados, em que, a partir do momento em que a gente possibilita a criação desses segmentos diferenciados, a gente possibilita também uma diferenciação, né, do atacado para o varejo, ou seja, ambientes mais personalizados, eventualmente mais adequados para as necessidades dos investidores. Bom, então tivemos aqui a edição da Resolução 135, que estabeleceu no artigo 95 a possibilidade dos grandes lotes, e eu elegi aqui 3 grandes pilares para compartilhar com vocês, que vão reger e que vão ajudar todo mundo a interpretar e a entender melhor os grandes lotes. Primeiro, é uma metodologia que vai ser definida pelo colegiado da CVM, naturalmente com um forte amparo e apelo e fundamentação por parte da área técnica, no caso, a SMI, comandada pelo Francisco. E a gente tem um segundo pilar muito relevante, que é a questão do lote único e indivisível, em que apenas operações e ordens e negociações que se enquadrem nessa referência de um lote único e indivisível estarão aptas a integrar esses ambientes diferenciados dos grandes lotes, e incluindo-se aqui na figura do lote único e indivisível, ordens ou negociações propostas por gestores em comum, né, ou fundos de investimento administrados ou geridos de forma discricionária pelos mesmos participantes. Por fim, também respondendo uma outra ponderação muito frequente que a gente enfrentou, a participação obrigatória de um agente integrante do sistema de distribuição, de um intermediário, ainda é uma exigência regulatória que nos pareceu prudente, em linha com diversos outros avanços, talvez até, de certa forma, como uma espécie de contrapartida para diversas outras flexibilizações que a gente propôs com os grandes lotes. Chama atenção nesse slide, ainda dentro dos principais pontos, para vedação de operações privadas, na medida em que a gente exige a participação de um intermediário, a gente passa a trazer necessariamente essas operações de grandes lotes para mercados organizados, então a gente vedou também expressamente negociações em mercados não organizados. É importante destacar também que as entidades que serão autorizadas pela CVM para prestar esse serviço, para funcionarem como mercados de negociação de grandes lotes, elas precisam seguir regras e procedimentos específicos. Destaquei aqui nesse slide alguns deles, como regras diferenciadas de governança, exigência de autorregulação dos mercados específicos organizados, uma igualdade de acesso para participantes interessados em acessar esse mercado de negociação específico, regras de riscos e controles internos e por aí vai. E aí, falando aqui especificamente da dinâmica de grandes lotes que prevaleceu, que foi divulgada e aprovada pelo colegiado da CVM no dia 4 de outubro agora de 2022, né? A gente substituiu uma referência inicial que tinha sido sugerida de valor médio diário das negociações pela mediana, em que a gente consegue, de certa forma, expurgar referências mais extremas, e a gente pode chegar, talvez, num intervalo de preço e de referência de tamanho um pouco mais justo, um aprimoramento que foi implementado atendendo, ainda que parcialmente, pedidos e manifestações que foram apresentados à CVM na nossa consulta, um refinamento da quantidade de pregões, em que a gente eliminou aquela referência aos 50 pregões para uma referência de 25% de negociações no período que componham a base de cálculo. A gente também reduziu o período de divulgação dos lotes mínimos, não mais de forma anual, e sim de forma quadrimestral, portanto, sinalizando um acompanhamento mais cauteloso e mais de perto por parte do regulador. Também deixamos claro, por meio da manifestação da área técnica, a existência de um monitoramento contínuo em que a gente vai continuar a analisar a migração desses volumes de negociação, a profundidade do livro, a qualidade dos spreads. Enfim, a gente vai ter um monitoramento em tempo real para avaliar se todas as externalidades que a gente vislumbrou e que a gente espera que aconteçam, que elas de fato ocorram dentro do previsto. E é importante também alertar sobre o backtest, enfim, que a área técnica, de forma bastante aprofundada,
compartilhou no trabalho dela, em que no máximo 25% do fluxo direcional e no máximo 9% do volume total das ordens, em tese, a princípio, estariam aptos a atender os requisitos do que a gente estabeleceu como os grandes lotes. Também é importante destacar a possibilidade de redução dessa transparência na pré-negociação, sem prejudicar a formação de preço. Explorar isso um pouco mais na nossa roda de bate-papo, em que, a rigor, não há, de forma automática, nenhum tipo de dispensa, ou nenhum tipo de... não se abre mão de forma preventiva a nenhum tipo de transparência da informação. O que existe naturalmente é a possibilidade de que, em ambientes de grandes lotes, da própria dinâmica naturalmente dos grandes lotes, é que os pedidos das entidades interessadas em prestar esse tipo de serviço prevejam alguma modalidade e algum tipo de restrição da transparência, pelo menos na fase de pré-negociação. No ambiente pós-negociação, naturalmente isso vai para dentro do livro e não há qualquer tipo de previsão de dispensa nesse sentido. Por fim, também é relevante destacar aqui um ponto relevante da 135, em que não há mais existência de limitação de participação no capital social de entidades administradoras de mercados de balcão organizado. Então, possibilitando que participantes de mercado, eventualmente interessados em prestar serviço, estruturem, montem e se habilitem, se registrem junto à CVM, criando todo e atendendo todas as nossas regras de regulação prudencial e comecem a prestar esse serviço para o mercado. Trago aqui nesse slide, e já caminhando para o final, uma ponderação sobre as posições de contraparte central, também um assunto objeto de forte discussão e de fortes colaborações na audiência pública, em que, basicamente, a gente abriu a possibilidade de que um tipo específico de ambiente que não conte com a CPP, que ela, de fato, atue nessa dinâmica de grandes lotes, como um ambiente de negociação, como esse segmento diferenciado, e nos pareceu de forma bem razoável e bem fundamentada que, a partir do momento em que a gente estabelece um requisito de autorização junto ao Banco Central, a gente costuma compreender que há um mecanismo de suficientemente, enfim, uma garantia de segurança suficiente para o desenvolvimento seguro do mercado nesse sentido. Sobre a transparência, foi basicamente aquilo que eu já adiantei, que pedidos fundamentados vão ser analisados pela CVM, não há exatamente uma dispensa automática. O que existe naturalmente é uma presunção de que em ambientes de grandes lotes haja uma dispensa de transparência, especificamente falando da pré-negociação. Caminhando aqui para o meu último slide, portanto, e passando às conclusões, eu acho importante destacar aqui o equilíbrio da metodologia que foi aprovada pelo colegiado da CVM, acompanhando integralmente a proposta da SMI, uma abordagem regulatória extremamente cuidadosa, como, aliás, é o costume, é a prática, é o próprio DNA da CVM nesse sentido. Os riscos monitorados também me parece um ponto de reflexão muito importante para compartilhar com vocês, em que a gente, de forma bem transparente, informou que os mecanismos vão continuar de verificação do mercado pela CVM, ou seja, a profundidade do livro, os volumes que efetivamente venham a migrar para esses outros ambientes. Também é importante chamar atenção para o aspecto da regulação prudencial, em que essas entidades nas quais os grandes lotes poderão vir a ser negociados, elas são entidades administradoras de mercados reguladas pela CVM, que se submetem previamente a um registro específico conosco, que passam por um mecanismo de fiscalização, de supervisão contínuo. Então, também é algo importante aqui para compartilhar com vocês. E, por fim, reiterando aqui os benefícios esperados com esse ambiente dos grandes lotes, eu diria que são esses os 4 principais, um fortalecimento da rigidez do processo de formação de preço, o que, de certa forma, acho que funciona como um elemento de maior calma, ou de maior tranquilização do mercado como um todo, principalmente do buy-side, que se manifestou bastante na nossa consulta pública, uma menor volatilidade e turbulência das ordens dos grandes lotes no livro, uma maior eficiência operacional para os investidores e, por fim, uma possibilidade de que ambientes de negociação mais customizados em benefício dos investidores sejam estruturados.
Então, Pedro e Roberto, de forma bem resumida, seriam esses os meus principais tópicos. Agradeço se a Ana puder, talvez, encerrar o compartilhamento da tela e a gente possa seguir para o nosso bate-papo. Ótimo, Rangel. Obrigado aí pelas explicações. Weinberg, você quer começar a fazer algum comentário inicial ou já lançar aqui algumas ideias e reflexões, perguntas? Vou fazer só um comentário, Pedro, que eu acho... primeiro, queria agradecer a Ambima, a CVM, por poder estar participando aqui. Um tema, vou falar, curioso, porque é engraçado como, geralmente, o mercado, de uma maneira geral, empurra a CVM para fazer determinadas coisas, e, nesse caso, agora, a gente tem uma sensação que a CVM está disponibilizando uma ferramenta nova e a gente está, de alguma forma, digerindo essa nova possibilidade. Então, sim, a gente, como gestor, acho que é uma coisa bastante interessante. Na verdade, não é uma invenção da roda. Em vários mercados hoje isso já acontece, então é bom que a gente também tenha essa oportunidade. Mas, para começar agora, algumas perguntas, umas interações com o Alexandre, em relação à contraparte central, em relação ao túnel de preço, como é que a CVM vê esse ambiente onde agora a ordem não aparece no livro e você pode ter algum mecanismo que o preço escolhe? Como a CVM está vendo isso e por que a importância de ter a contraparte central ainda nesse modelo, mesmo prevendo que, em alguns casos, até o próprio Banco Central possa autorizar que uma liquidação bilateral aconteça? É um ótimo ponto, Roberto. A gente levou isso em consideração. Eu acho que grande parte da resposta a esse ponto ela vai ficar mais clara e pode ser compreendida de uma forma mais completa a partir do momento em que a gente tiver os regulamentos e os procedimentos das primeiras entidades efetivamente autorizadas a operar no mercado, no segmento de grandes lotes, já devidamente habilitadas e aprovadas pela CVM. A gente tem usualmente uma interação muito forte com essas entidades que submetem os respectivos estatutos, regulamentos, procedimentos e regras, e isso é fruto de um trabalho a 4 mãos, né? O regulador ele participa ativamente do estabelecimento dessas regras. Então, eu acho que grande parte dessas preocupações relativas à CCP, né, que a gente, como eu disse na minha apresentação, um dos segmentos específicos em que a gente optou, na minha opinião, de forma razoavelmente cautelosa e coerente com o próprio DNA da casa, de mais conservadorismo, né, Roberto, como você mesmo destacou, uma situação não muito típica, né, um passo em que a CVM esteja sugerindo, né, um avanço com parâmetros, com metodologias específicas e que a gente receba, né, do ambiente regulado, sinalizações bem assertivas, né, e preocupadas no sentido de talvez tenhamos andado ou proposto métricas e metodologias ousadas demais, né? Então, de todo modo, eu acho que grande parte desse incômodo ele advém de um fato relativamente simples, que talvez a base de informações disponível para os respectivos, né, para a formação das opiniões, ela esteja disponível exclusivamente a 2 entidades, né? Primeiro, o próprio incumbente, a própria Bolsa, e a CVM, né? Então, quem já teve a oportunidade e o privilégio de interagir com o Francisco, da SMI, com a Margarete, com o Galileu, enfim, um quadro técnico que dispensa apresentações, com rigor técnico e com uma capacidade de entrega fenomenal, naturalmente vai entender que não há, do lado, principalmente, diria, da técnica, nenhum tipo de perfil, de apetite para riscos ou para aventuras ou para testes ali nos quais a gente não esteja absolutamente seguro de que a espinha dorsal do nosso mercado organizado vai ficar intacta, né? Qualidade de formação de preço, os spreads e por aí vai, né? Eu acho que a gente
vejo a figura dos grandes lotes como um grande piloto, um grande teste, para que a gente, com algumas décadas de atraso, né, olhando para outros mercados mais envolvidos, que a gente consiga efetivamente caminhar em um terreno seguro, com prudência, aos poucos, com cautela, né, com os segmentos de negociação diferenciada, né, com a fragmentação do mercado secundário, naturalmente levando em consideração que temos um mercado em tamanho completamente diferente de outras jurisdições mais desenvolvidas. Esse fato não passou despercebido por nós, mas eu acho que é bem interessante a gente fazer esse movimento da forma como foi feito, né? Voltando a falar da CCP, só para concluir, Roberto, e devolver a palavra a vocês, eu acho que essa combinação, né, da segurança jurídica em que a gente prevaleceu, em que dos ambientes possíveis em que, de fato, os grandes lotes sejam negociados, ele vai passar por um ambiente, né, com uma habilitação prévia do Banco Central, que também tem o seu chapéu regulatório, enfim, né, exercitado dentro da esfera de competência do Banco Central de forma, né, muito exitosa, muito reconhecida. E eu acho que também grande parte das preocupações elas vão ficar um pouco mais, enfim, resolvidas ou equacionadas de alguma forma a partir do momento em que a gente tiver as primeiras entidades administradoras de mercado autorizadas efetivamente a negociar os grandes lotes, né, com todo o regime de prudência que historicamente a CVM sempre praticou na atividade regulatória dessa. Ótimo, Rangel. E aqui um depoimento, pelo menos minha visão, né? E lendo o relatório todo, eu acho que em diversas partes, CVM se preocupou muito em tentar endereçar algumas das preocupações dos participantes, né? Então, nessa audiência restrita, teve a participação de vários participantes de mercado, e eu acho que boa parte dos ângulos de considerações foram parecidos, e eu acho que a CVM se preocupou em tentar endereçar a totalidade, e o reflexo disso me parece ser até na conclusão que uma maior frequência na avaliação seria um remédio bastante apropriado para isso, né? Então, acho que com a cabeça de que, se eventuais ajustes forem necessários, a gente vai ter aí a possibilidade da CVM fazer correções, se for o caso. Eu acho que isso foi bastante positivo e traz aí uma segurança ainda maior. Mas, Rangel, deixa eu tentar explorar um ponto que o Weinberg tocou, né? Hoje, o mercado trabalhou até pouco tempo atrás com a Instrução 68, onde se tinha regras de leilão, de interferência, e que as pessoas já estavam acostumadas com elas há vários anos, né? Eu entendo que nessa nova estrutura, a instrução foi revogada, então até para a própria bolsa atual ela já não é mais válida, ou pelo menos ela vai perder eventualmente o teor dela, e eventualmente a bolsa acho que vai propor alguma norma operacional nova, como essas novas estruturas de mercado, né? E aí você imagina, tentando aqui prever um pouco do futuro, a gente vai ter muita discrepância, ou pode ter muita discrepância nas regras de cada plataforma, ou vocês imaginam ter algum tipo de range onde vocês vão se sentir mais confortáveis? Porque hoje a gente tem, né, nas regras, tamanho de lote, representação do capital social, oscilação do preço, né? Esses são alguns parâmetros que vocês esperam que as plataformas proponham para a CVM, e a CVM vai aceitar ou não? É um pouco esse o processo que deve acontecer? Pedro, exatamente isso. O que vai nortear, e acho que, de novo, talvez grande parte da resposta a essa pergunta, essa preocupação, ela vai passar muito pelos primeiros regulamentos, procedimentos e regras internas
né, esses arranjos que têm um contorno tipicamente privado dessas entidades, dessas plataformas que têm o interesse em se habilitar conosco a prestar esse tipo de serviço, e também, por outro lado, com a adequação desses arranjos, né, em tese, a princípio, privados, mas com a adequação de tudo isso junto às nossas regras, junto aos comandos, aos princípios que a gente divulgou com a edição da 135 e também com essa regulamentação dos grandes lotes, né? Acho que conceitos e premissas que vão ser observados passam sempre, naturalmente, por talvez padrões, né? Que aí sim, respondendo um pouco mais objetivamente a sua pergunta, vão servir como referência para a gente avaliar se na prática casos concretos específicos ou arranjos específicos, talvez com uma dinâmica mais operacional, se eles de fato estão atendendo um quesito de transparência, um quesito de adequada formação de preços, de preservação da rigidez do processo de informação, da segurança dos investidores, enfim, são conceitos né, naturalmente subjetivos em certa medida, mas que vão precisar sempre ter um olhar específico e talvez mais caso a caso de cada entidade que venha se habilitar conosco, para que a gente consiga vislumbrar se cada um dos arranjos está de fato atendendo esses requisitos, né? Não há, não sei se felizmente ou infelizmente, mas não há exatamente um roteiro integralmente preenchido, né, de artigos, de dispositivos ou de arranjos internos que essas entidades, né, textualmente, de forma mais prescritiva, tenham que necessariamente observar. Então, acho que isso, no final do dia, sem dúvida alguma, acho que ajuda o mercado, né, a construir soluções que despertem o interesse de, eventualmente, né, outros grupos econômicos atuarem nesse segmento e também do próprio público, né, público-alvo, do consumidor eventual desses serviços, de avaliar se faz sentido realmente aprofundar esse tipo de arranjo, né, um pouco mais para um lado ou para o outro. E aí, de novo, acho que essas dinâmicas operacionais elas vão acabar sendo respondidas em larga medida no momento em que a gente tenha as primeiras entidades, né, os respectivos regulamentos, procedimentos, estatutos devidamente aprovados. Perfeito. Deixa eu lembrar a todos que façam perguntas, tirem suas dúvidas, mandem por aqui para a gente interagir. Roberto, quer... Bom, quero, aproveitando, Alexandre, em relação a você falou, habilitação e tudo mais, e o que vai ter que acontecer, qual é a expectativa da CVM para ter sei lá, quanto tempo se espera se habilitar um membro novo? E também como é que a CVM pensa em fazer, imagina que a gente pode ter, em vez de um ambiente de balcão, pode ter vários, né? Várias plataformas diferentes, várias formas de atuação diferentes. Como a CVM pensa em tentar fazer alguma coisa mais harmoniosa, não em relação a cada um dos membros, mas que eles se conversem, que para que o usuário final, um gestor como nós, tentando dar uma ordem, que isso seja de uma forma transparente, independente do ambiente que a gente está operando, de forma que a coisa seja mais tranquila. Como é que a CVM pretende ou pensa em fazer esse tipo de restrição ou alinhar essas regras para que as coisas funcionem de maneira mais fácil? Um ótimo ponto, Roberto. Acho que uma das premissas e um dos elementos, acho que intrínsecos dos chamados mercados de balcão organizado passa justamente por uma, eu diria, possibilidade, né, uma característica típica de mercados de balcão organizado, em que, contrariamente aos ambientes de bolsa, que você tenha, em alguma medida, uma razoável concatenação ou identificação ou alguma ciência da respectiva contraparte, né? Isso não é talvez uma verdade absoluta, mas acho que uma das características centrais que diferenciam, e aí isso acaba gerando diversas outras repercussões, inclusive em termos de liquidez, né, em que você naturalmente não vai ter um ambiente de balcão
não necessariamente ou dificilmente tão líquido quanto um ambiente de bolsa, em que você tem ali um livro central sendo, enfim, provocado, sendo influenciado, sendo agredido em tempo real, com os respectivos spreads ali, né, mais curtos, se for de fato um ativo com uma liquidez muito elevada, ou spreads mais distantes, sem muita profundidade do livro, em que você tem ali situações em que você tem um ativo pouco negociado. Essa questão de certa forma, de uma operabilidade ali, né, de uma interoperabilidade entre os mercados de balcão, é uma dinâmica operacional, sem dúvida alguma, desafiadora. Né? A partir do momento em que a gente diz que a gente topa algum tipo de limitação da transparência no pré-negociação, significa dizer, em certa medida, que, de alguma forma, a gente está aceitando que não haja, né, justamente uma publicidade em torno das ofertas ou das ordens antes de elas efetivamente serem cruzadas. E assim, naturalmente, seguindo todas as métricas, né, que precisam ser observadas para que elas de fato fechem, né? Existem parâmetros que precisam ser observados, né? A gente não pode pressupor que né, essa característica, de novo, intrínseca dos mercados de balcão e da própria caracterização dos grandes lotes, né, relembrando que acho que um dos grandes objetivos, um dos grandes fundamentos desses ambientes diferenciados dos grandes lotes passa justamente por a gente evitar, né, que ordens relevantes, de certa forma, sejam tornadas públicas e impactem de forma excessivamente volátil, né, uma ordem natural dos preços de cotação daquele ativo referenciado, né? A gente está ali justamente buscando proteger, de certa forma, o livro dessas ordens, né, que de tão relevantes, de tão grandes que são, elas por si só, pela própria existência dessa ordem, elas vão gerar uma turbulência, uma volatilidade, talvez sem outra justificativa que não a própria existência isoladamente considerada da ordem. Então, essas dinâmicas de uma operação ali cruzada, né, ou de publicidade, ou de ciência de ofertas que estejam sendo conduzidas dentro de cada uma das entidades, é algo que eu acho que tem que ser olhado com muito cuidado, porque para a gente justamente não frustrar um dos principais, eu diria, objetivos, né, dessa regulamentação dos grandes lotes, em que você não vai ter, ou em tese você não deveria ter, de forma igualmente transparente, essa divulgação, né, das respectivas ordens, que geram externalidades negativas, né, que geram, na avaliação de todas as outras principais jurisdições do mundo, geram mais problemas do que efetivamente benefícios, né, para os envolvidos, e aí incluídos emissores, investidores, intermediários e por aí vai. Então, acho que essa sua pergunta, Roberto, ela fica respondida mais ou menos dessa forma. E só em relação ao prazo, Alexandre, o que você acha, assim, quando a gente acha que vai ter o primeiro ambiente de negociação de balcão? A CVM, historicamente, ela tem sido muito, muito eficiente nessas análises de registros e de habilitações, né? Não de entidades administradoras, existem algumas entidades que estão conduzindo agora esses processos de habilitação, e, enfim, difícil precisar, né, depende muito dos documentos que são apresentados, depende muito dos arranjos que vão ser sugeridos inicialmente, das exigências que vão ser formuladas. Então, para não dar um chute excessivamente amplo e também não me arriscar aqui a dar um chute excessivamente preciso e errar naturalmente no meu chute, é uma pergunta realmente bem difícil, mas de todo modo acho que é um assunto que a gente tem total interesse institucional, né, para entender como é que vai funcionar na prática, né? Tá todo mundo muito ansioso para entender como é que isso de fato vai funcionar, de fato como é que vai ser a demanda, né, dos investidores, como é que a operação desses grandes lotes vai de fato funcionar, o que de fato vai migrar ou não, né? Um dos grandes exercícios aqui super difíceis que foram feitos foi justamente o exercício de futurologia quase, né, olhando para o passado, tentando de certa forma afunilar cenários, né, sem qualquer pretensão de acertar na vírgula. Naturalmente ninguém tem
ninguém tem esse dom, mas monitorando de forma bem cautelosa quais são os cenários de potenciais migrações para que os objetivos centrais não sejam frustrados, né? Para que a gente continue mantendo um processo rígido de formação de preço, benefício de segurança dos investidores e por aí vai. Ótimo. O Rangel, ouvindo você falar, então, assumindo que vai ter essa possibilidade de ter menos transparência no pré-negociação, isso quer dizer que para um negócio casar, a figura do intermediário vai ganhar uma preponderância maior, né? Ou seja, se eu quero vender um lote, a única maneira do Weinberg saber que eu tenho esse desejo, ou pelo menos se interessar para colocar uma ordem, seria alguém procurar ele. E aí, nesse caso, seria o intermediário. É isso um pouco do que pode acontecer com esse mercado? Eu imagino que sim, Pedro, por uma razão, acho que estrutural para esse primeiro passo que foi dado, que, enfim, a gente vai ter um processo contínuo de monitoramento, mas em que a gente vedou a realização de operações privadas. E a gente fez isso de forma deliberada, consciente, muito refletida, justamente para trazer a figura do intermediário como parte desse processo, na medida em que a própria presença do intermediário, né, um agente integrante no sistema de distribuição, é um dos elementos aptos a transformar, de certa forma, digamos, a natureza jurídica dessa operação, dessa negociação, né, para uma operação apta do mercado de valores imobiliários, né? Ou seja, tirando o caráter privado dessa ordem, dessa negociação em si. Então, foi um pouco esse o espírito, né? Essa exigência do intermediário, ou seja, a gente proibiu a realização desses negócios como operações privadas, né? Entendendo que por enquanto, acho que esse passo que a gente deu é um passo de bom tamanho, né? E, de novo, estamos naturalmente sempre abertos para ouvir sugestões e para ver como é que o mercado está se comportando com essas regras e avaliar se eventuais próximos passos podem ser dados ou não. Mas, por enquanto, acho que essa é a fotografia mesmo. Então, por exemplo, se eu crio o meu ambiente de negociação, eu preciso, de alguma forma, credenciar os intermediários, corretoras, para que eles possam negociar e representar os clientes deles, é isso? Só aproveitando a pergunta, Alexandre, e se os assets podem, ou quem quer que seja, pode se habilitar diretamente nos balcões organizados, se eles podem ter contas próprias, não necessariamente usando ou não uma corretora? A ideia inicial foi justamente continuar a manter né, uma exigência dos intermediários. Né? Acho que a gente está aqui já num passo, né, o próprio Roberto mencionou na fala dele inicial, né, já foi um passo ali talvez atípico, né, em que o posicionamento inicial do regulador pareceu muito mais arrojado do que o próprio ambiente regulado estaria disposto a, ou vislumbrava como um passo, enfim, adequado ou necessário. Mas, Pedro, a sua ponderação a meu ver, a minha leitura é idêntica à sua. A gente, né, aquela máxima de que volume gera volume, né? A gente tem aqui sem dúvida alguma, vai haver ali uma predisposição dos agentes intermediários dessas plataformas, dessas entidades administradoras de mercado em ter o maior número possível, né, de potenciais intermediários plugados e acessando exatamente as próprias plataformas, né, os próprios ambientes de mercado de balcão administrados por elas. Acho que é um pouco essa lógica do que a gente vislumbrou. Mesmo se o ambiente pertencer a uma corretora, ela teria que tratar todos os intermediários de uma maneira isonômica, é isso? Sim, aí entra aquela nossa preocupação que já constava da 135, né, em que regras de equidade, de
princípios de acesso, de equivalência precisam ser observados. Com esse movimento, também eu diria, da 135, um dos grandes méritos do que a gente conseguiu emplacar na redação final da 135 foi a eliminação dessa barreira de limitação do capital social dos mercados de balcão, em que não há mais, ao contrário do que existe nos ambientes de bolsa, né, as entidades que administram bolsa ainda têm essa limitação, os MBOs não têm mais, autorizando, portanto, qualquer participante de mercado a estruturar a sua. E isso, né, caminha em conjunto, naturalmente, com todos aqueles requisitos e procedimentos que eu mencionei há pouco na minha fala, né, de regras de governança, com regras de segregação de atividades, com políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos e por aí vai. Então, a avaliação regulatória que foi feita é que a gente estava pronto para dar esse passo, de certa forma, contando que essas regras sejam naturalmente, né, previstas nos arranjos e nos regulamentos próprios de cada entidade. Perfeito. Uma das preocupações que eu acho que o buy-side sempre teve, né, em relação a esse assunto, é em relação às informações pós-trade, né, ou seja, negociou um grande lote na plataforma A, essa informação para onde que vai no final do dia ou logo após a negociação? Como que vocês imaginam que a consolidação de informações aconteça para que o mercado, de uma maneira geral, tenha a visualização e ajude até na formação de preço? Como é que vocês enxergam isso acontecendo? A dinâmica dos grandes lotes, Pedro, ela pressupõe uma possível e naturalmente esperada flexibilização de transparência, né, pré-negociação. Tá? Acho que seria um elemento, uma característica típica do que quer que a gente venha chamar de um mercado de balcão ou de bolsa que se interesse em prestar esse serviço de grandes lotes. E ponto, né, a restrição e, digamos, o desconto regulatório que se vislumbra nesses ambientes de grandes lotes fica encerrado exclusivamente na pré-negociação. No momento em que a oferta é fechada, no momento em que o negócio de fato é fechado, aquilo precisa migrar para o livro, né? Então, um passo seguinte aí que, de fato, acho que é a prática que vai nos dizer qual foi o volume, né? O que de fato migrou e de que forma migrou esses negócios que hoje acontecem em bolsa e o que de fato migrou para os grandes lotes. Porque um dos potenciais benefícios esperados, e a gente não está achando isso por nenhuma bola de cristal, mas a gente está pura e simplesmente olhando o que aconteceu em outros mercados que fizeram esse movimento parecidos como esse que a gente fez há décadas, e um exemplo mais típico que a gente tem agora é o mercado norte-americano, em que eles estão fazendo um movimento inverso, né? Talvez uma fragmentação excessiva do mercado, né? Muito intenso, com muita demanda de uma infraestrutura de mercado. Agora, a grande discussão do momento nos Estados Unidos é justamente um passo atrás, uma definição de parâmetros mínimos que tragam de volta para algum ambiente de formação de preço que privilegie ali uma rigidez nesse processo como um todo, porque a percepção lá é que a fragmentação chegou em níveis cujas externalidades negativas estão se fazendo muito presentes. Então, a ideia era justamente a gente aproveitar esse movimento, as dores de quem já fez esse movimento há muito tempo e não repetir, né? Acho que a literatura acadêmica é muito farta nesse sentido, de que os ambientes, os segmentos específicos, respeitadas determinadas regras, respeitados parâmetros, respeitados os tais 15% ali de limite máximo de digamos, de esvaziamento, né, ou de migração de ordens, tem o efeito, de novo, contra-intuitivo de melhorar a rigidez do processo, né, de formação de preço.
de novo, não é uma opinião interna nossa, é o que o mundo lá fora já viu e mostrou que de fato é assim que funciona, né? Então, pareceu um movimento adequado aqui para a gente fazer e seguir dessa forma, né? Garantindo que o pós-negociação migre para o livro com toda a transparência e o impacto, né, no processo de formação de preço. Então, eu estou entendendo que, de alguma forma, essas plataformas vão ter que estabelecer ligação com a Bolsa, com a B3, para enviar essas informações, ou, de alguma maneira, essa informação vai ter que chegar na B3 para que essas informações estejam juntas em um lugar. É por aí. Sem dúvida, né? E aí, claro, né, respeitada essa segregação da transparência pré e pós-negociação, a premissa básica do grande lote passa justamente por isso, né? Uma percepção que eu fiquei, né, lendo as manifestações todas foi que talvez esse ponto não tenha sido destacado por nós, CVM, né, de forma suficientemente clara, no sentido de que essa é uma entidade de mercado previamente registrada conosco, que vai seguir regras e procedimentos, uma régua regulatória bastante alta, bastante segura, e que no momento em que essa ordem, ela de fato tiver esse cruzamento, tiver esse encontro, esse fechamento, ela migra para o livro, né? Assim, isso não, a meu ver, de forma alguma se confunde com os dark pools ou aquele ambiente carregado de diversos adjetivos que a gente vê na literatura especializada sobre o assunto, né? A gente está aqui tratando de uma entidade regulada, claro, não é um ambiente de bolsa, mas é um ambiente de mercado organizado, né? Administrado por um participante de mercado que vai estar aqui umbilicalmente ligado ao regulador, né? Que vai ter acesso a todas as informações regulatórias exigidas. Eu acho que é um pouco importante chamar, né, mais uma vez a atenção para esse ponto, né? Que não é uma migração para algo opaco totalmente, que em momento nenhum isso vai migrar para o livro, que em algum momento o livro vai ser surpreendido por uma hora, ao contrário, né, o que a gente tem hoje, em termos de grande lote, da forma como os grandes lotes hoje são negociados, aí sim há uma volatilidade, né, há uma turbulência, há um comprometimento da rigidez do processo de formação de preço. E a ideia desse segmento diferenciado específico um dos objetivos é justamente esse, né, melhorar o livro, preservar o processo de formação de preço. Acho que isso explica um pouco o receio do buy-side em geral, extremamente legítimo, óbvio, a preocupação com se os grandes lotes não vão, de certa forma, esvaziar o livro em demasia. Claro, você olha algumas estimativas que foram feitas ali, falava-se num esvaziamento de 80% de determinados segmentos específicos. Pô, não é possível que a CVM esteja propondo esse esvaziamento do livro, né? Então, e de fato não foi isso que foi proposto. A gente tem um razoável grau de convicção de que isso não vai acontecer. E se algo minimamente próximo a isso acontecer, por conta de todos os mecanismos que a gente divulgou, a gente vai ser o primeiro maior interessado a reavaliar, né? Mas, de novo, acho que a gente está bem longe de que a gente considere isso um cenário, esse cenário mais catastrófico, como algo minimamente próximo do real. Perfeito. A gente está caminhando aqui para o final. Weinberg, você quer fazer uma última pergunta? Eu tenho uma última aqui, mas vai você primeiro. Tá. Alexandre, esse ambiente novo de negociação para grandes lotes é importante, dando liquidez para ativos de bolsa, sem dúvida. Mas o quanto a gente pode aproveitar essa iniciativa e também fazer alguma coisa na parte de renda fixa? Porque da mesma forma como na Bolsa temos questões de liquidez, de precificação, na parte de renda fixa também acontece. Então, como é que a CVM vê, ou como é que ela também pode ajudar para fazer com que esse mercado fique mais líquido, assim, aprimorando os mecanismos e eventualmente, dando uma empurrada para que a gente possa ter uma evolução também na parte de renda fixa? Roberto, esse é um outro assunto muito na ordem do dia também, né? A gente tem diversos estudos em andamento, comparativos com mercados mais tradicionais, mais aquecidos. Eu lembro que de um dos exemplos recentes, claro, com as devidas peculiaridades, do exemplo das cotas de fundos imobiliários,
né, em que, enfim, eu advogo para o setor há bastante tempo e acompanhei de perto o esforço do mercado, o esforço regulatório, o esforço de política pública, do próprio legislativo, em fomentar de alguma forma um ambiente de liquidez. A CVM mesmo agregou para os fundos imobiliários da época a figura dos formadores de mercado, né, mexendo na 472 para prever que de fato agora ali tentando, né, destravar eventuais alavancas regulatórias que tivessem porventura impactando ou travando uma maior liquidez. Sem dúvida alguma, essa experiência do que a gente vai ver em termos pragmáticos dos grandes lotes vai ser um ótimo ambiente, né, para a gente extrair aprendizados e conclusões. A CVM jamais vai ter a presunção ou a prerrogativa de criar, né, por um ato público aqui, qualquer tipo de liquidez, onde eventualmente o ambiente privado não tem interesse. Mas, sem dúvida alguma, é um exercício muito pertinente de reavaliação das regras de infraestrutura de mercado para a gente saber se existe alguma das amarras que hoje existem que eventualmente não mais se justificam e que eventualmente estejam travando, né, ou limitando de forma injustificada uma liquidez de mercado que tende a ficar muito aquecido, né? Lembrando aqui de bate-pronto, Roberto, essas recentes alterações de alíquotas tributárias, né, de investidores estrangeiros que, ao que tudo indica, tem um potencial bem relevante de aquecimento desse mercado aqui no Brasil, né? Então, estimulando liquidez e, portanto, estimulando uma formação de preço, né, mais coerente com o que existe de demanda e de oferta sobre o tema. Então, eu vejo com muito bons olhos assim esses aprendizados todos que a gente vai ter no ambiente de grandes lotes para que isso seja aproveitado em outros segmentos, né? Bacana. E tentando fazer aqui um link até com o tema de investidor estrangeiro que você mencionou, né? Existe uma certa dúvida, ou pelo menos questionamento, em relação a um eventual tratamento tributário que investidores estrangeiros poderiam ter nesse tipo de ambiente. Eu sei que é um assunto de receita, né? Mas se você puder compartilhar com a gente um pouco da visão, se realmente o entendimento da CVM é que é um ambiente assemelhado à Bolsa, imagino que isso tenha feito parte das discussões, mas me parece ser um ponto sensível e que, para os gestores, acaba sendo muito importante, dado que a maioria deles tem fundos locais e fundos estrangeiros, e é importante que se possa oferecer a mesma oportunidade para os fundos, né? Então, como que vocês chegaram a conversar um pouco disso? A indústria toda está bastante atenta a esse ponto, né, Pedro? A esfera de competência da CVM, ela, não sei se felizmente ou infelizmente, ela não vai tão longe, né? O que, de fato, a gente consegue compartilhar, e de fato, a opinião da CVM, em tese, a princípio, né, estaríamos opinando sobre algo que não integra a nossa esfera de competência, né? Naturalmente, com uma deferência, um respeito natural ao que cabe à Receita definir. Mas, de forma absolutamente transparente, o que existe é um forte apelo. Já cruzei com alguns pareceres e alguns papers defendendo com fundamentos ali que, de fato, vai caber à Receita avaliar, né, com diversos fundamentos, a princípio extremamente sólidos e coerentes, falando, justamente defendendo o ponto de que esses ambientes de mercado de balcão são mercados organizados, são mercados regulados pela CVM e, portanto, em um dos pareceres dizia-se que se um mercado de balcão não for um mercado assemelhado à bolsa, por ser um mercado organizado, sujeito a registro junto ao mesmo regulador, com regras, né, respeitadas as peculiaridades, mas com regras que seguem, em tese, né, um mesmo objetivo, não haveria razão para... Então, não vai haver nunca nenhum mercado assemelhado à Bolsa. Uma das provocações que eu já li a respeito
dizia basicamente isso. Se um mercado de balcão de grande lote não for assemelhado à bolsa, tem dificuldade de vislumbrar o que outro tipo de ambiente poderia sê-lo. Mas, de novo, com a ressalva sempre necessária aqui de que não cabe naturalmente a CVM invadir de forma alguma, né, competência e atribuições da Receita, que sempre faz isso de forma muito mais técnica e muito melhor. Perfeito. A gente até passou aqui alguns minutinhos do nosso horário. Acho que a conversa foi bastante rica. Queria agradecer demais, Alexandre, pela disponibilidade, por bater esse papo com a gente. Eu acho que foi super esclarecedor. Roberto, muito obrigado pela participação também. E gostaria de lembrar que essa live vai depois para o YouTube e passar a palavra final aí para vocês. Muito obrigado, pessoal. Então, eu queria agradecer a Pedro pela oportunidade, ao Alexandre, à Ambima. Foi muito bom a gente poder trocar essas ideias hoje aqui. Um abraço. Obrigado, Pedro. Obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui com vocês. Essa interlocução com o mercado é muito, muito valiosa para a CVM também. É muito importante ter esse perímetro também muito bem resolvido com o ambiente regulado, né, que sempre esse processo de consulta pública foi um exemplo vivo disso, em que foi proposta uma primeira metodologia, a gente voltou para a prancheta, a gente reavaliou e a gente chegou numa solução com os fundamentos específicos e estamos ansiosos para ver como é que isso vai funcionar na prática. De novo, Pedro, Ambima, como todo, obrigado pelo convite, contem sempre conosco.